Esses animais todos foram atendidos lá na universidade, né? Todos animais com diagnóstico parasitológico positivo. A gente pode comentar alguma coisinha também a respeito. As unhas. O aumento exagerado das unhas. Olha, esse né? nunca tinha Então, visto. esse animal ele fica, por exemplo, em um piso que é um piso de cimento, não teria justificativa para as unhas estarem porque compridas, eles têm o hábito de exato, desgastar a unha. né? E aí, de uma hora para outra, você presta atenção e fala, nossa, como as unhas estão compridas. A gente chama isso tecnicamente de onicogrifose, que é o aumento exagerado das unhas. E você pode perceber que são... Gente, olha. É uma coisa que se repete. comum É. nos casos, né? Não é porque ele não tem a unha comprida que ele não... E não é também o contrário. Não é porque ele tem a unha comprida que ele tem leishmaniose. Não é assim. É porque a mudança. Entra todo um contexto, né? O que o manual... É porque não é comum ver a unha assim. Comum, Você vê que ela é, né, até estranha, assim, causa uma certa... Não é? O manual de vigilância, ele diz o seguinte: um animal, para ser suspeito de leishmaniose, ele tem que ter pelo menos 3 ou mais sinais da doença para a gente suspeitar. Entendi. Então, assim, vamos somando, né? Então, tem lesão de pele? Tem lesão de pele. O animal ficou apático, está emagrecendo? Ficou apático, está emagrecendo. 2 sinais. As unhas estão compridas? 3 sinais. Então, a gente já começa a suspeitar. Mas se eu tenho meu animal com primeiro um único sinal, qualquer um desses, obviamente que se eu corro para fazer todo o exame, né, fazer toda a avaliação, já é possível detectar? É possível detectar. Então, ótimo. Não preciso esperar 3 sinais para ir para... É possível, é possível. Tem exames para se fazer. É bom lembrar que aqui em Marília ainda é um município silencioso, receptivo, suscetível. Né? Então, ainda teve o primeiro caso, eu não sei se já foi esclarecido, porque nós não estamos porque é muito recente. Agora há muito pouco tempo. Então, por enquanto, Marília ainda não é uma área chamada de endêmica. O que é uma área endêmica? É aquela onde você já tem a doença instalada. Sim. Então, aí já muda o comportamento. Isso é interessante até para a população, e se tiver algum colega ouvindo, isso eu também fiquei sabendo há pouco tempo com a colega da SUSEM, né, que esteve com a gente lá em Tupã. Nós fizemos um evento lá, e ela disse o seguinte, e é verdade: nós temos 2 tipos distintos de abordagem da doença. Uma abordagem é a abordagem relacionada à saúde pública, que aí são medidas de saúde pública. Então não pode ficar se esperando, não pode ficar se postergando, são medidas emergenciais. De fiscalização e orientação. Exatamente, como você disse muito bem no início do programa. E existe uma outra forma de se abordar a doença, que é aquela que acontece em geral nos consultórios médicos veterinários, ou nas universidades, que é o quê? Que é aquele animalzinho, que é o seu animalzinho de estimação, que é levado lá, que é um membro da sua família, né? Literalmente um membro da sua família, que é levado para ser feito. Muda completamente o contexto, uma consulta. É completamente diferente. Né? E às vezes a gente não consegue entender, a população às vezes não consegue entender, e alguns colegas médicos veterinários não conseguem entender. Isso é importante que seja esclarecido. Então, quando você pensa em saúde pública, as medidas devem ser adotadas de uma forma macro, para se inibir e eliminar o problema, para não levar risco. Dentro daquelas situações comuns a uma comunidade toda, não é? Agora, depois dentro de casa, cada caso é um caso. Aí sim, aí é diferente, né? Por quê? Porque o animal já está acostumado a ser levado no banho e tosa, o veterinário já conhece aquele paciente, já tem todo um contexto, então o proprietário e o médico veterinário já sabem, já é diferente a forma. E aí, depois nós vamos falar um pouquinho. Espera-se até uma agilidade maior nesse caso. É aí que entra... Né? É mais rápido, é mais ágil, porque às vezes demora um pouco para sair o diagnóstico na máquina do Estado. Então tem que estar com os olhos atentos, né, toda a sensibilidade profissional para detectar o mais rápido possível. Aqui o animal saudável, né? Vamos dizer assim, teoricamente saudável, mas o animal... A postura dele, né? Forte, forte, bonito, sem nenhum tipo de lesão de pele, certo? Mas já... Que é o grande perigo. Já foi... Doentes, os 2 animais doentes. Esse animal, inclusive, na época, ele veio para fazer o controle, para iniciar um processo, um procedimento de vacinação. Olha só. Isso em 2004. E ele era de uma área endêmica, né? Ele veio de uma cidade próxima, se não me engano, Promissão. E quando nós fomos fazer o exame, simplesmente para falar, olha, o animal está saudável, ele era um positivo. Imagina o baque na família. Ele era o filho do casal, era um casal que não tinha, só tinha Difícil. Se eu não me engano, era Magno o nome desse animal.
Esse aqui também um outro, Chiron, também saudável, né? Teoricamente olha, saudável. Olha que telame, olha que né, massa muscular, também doente de leishmaniose. O diagnóstico, ele é feito através do exame clínico, né? Sim. E através dos exames laboratoriais, onde nós podemos fazer o exame sorológico, sangue, exatamente, urina, através do sangue, urina não, sangue e o exame parasitológico que a gente fala. Nós vamos colher material ali, nós estamos usando uma agulhinha para colher material do linfonodo do animal, da medula óssea ou do baço. Né? Preferencialmente lá na faculdade nós temos uma estrutura que é possível se fazer a colheita de material de medula óssea e de baço, que aí tem que utilizar ultrassom para fazer guiado por ultrassom. Nós utilizamos esse material mais requintado que aumenta a sensibilidade diagnóstica. Você sabe que aproveitar a oportunidade, né? Sempre me veio agora aqui, assistindo um dia esses programas americanos, e o Dr. Oz, e é um médico e ele fala da saúde da família toda, e especialmente nesse dia, o episódio lá, o programa era sobre alguns cuidados com os animais de estimação em casa. Né? Ele entrou um pouco nesse tema e levou um médico veterinário ao programa. E o que me chamou a atenção é que o professor está falando aqui agora, né, lá na universidade, essa estrutura toda, e ele falou exatamente, deu uma dica. Né? Então, leve o seu animal à instituição de ensino. Por quê? Porque lá toda a estrutura, né, os profissionais formados e atualizados, sem sombra de dúvida. Então toda a preocupação, inclusive como referência, né, no nome da instituição. Então você falando agora, né, da estrutura da Unimar, me veio só um parênteses aqui, porque realmente eu fiquei feliz, né, com essa observação dele, e é o que a gente vê aqui constantemente. Então, aproveitando a oportunidade, porque a estrutura, no nosso caso aqui, a Universidade de Marília, é fundamental, né? Até como apoio para outros profissionais da cidade e da região, né? Quando precisam. Esse tipo de serviço. Né? Vem animais de região, vem de Promissão, vem de... Onde mais já vi? Guaimbê, vem toda a região toda. Ali, vem... Às vezes não tem condição de fazer o diagnóstico, vai para lá e a gente dá o apoio. Credibilidade, né? Isso dá muita segurança. Então vamos lá. Aí depois nós olhamos essas lâminas, né? Essa aqui já é o material já pronto, para poder depois olhar no microscópio e fazer o diagnóstico. Esse é o diagnóstico parasitológico. Sim. Esse diagnóstico aqui, então aqui onde tem as setinhas pretas, ou é o parasito solto ou o parasito dentro da célula. Essa seta maior aqui, né? O parasito dentro da célula. Esse é o diagnóstico definitivo. Né? O que falta depois desse tipo de diagnóstico é depois tipificar o parasito. Sim. Porque tem dois tipos de parasito, mas enfim... Independente quando acha da identificação... Ele é um animal positivo para leishmaniose. Fato. Okay. Rapidamente a gente ouviu dizer... Né, e parece que realmente é verdade, que muitos animais foram sacrificados, eutanasiados. É difícil entrar nessa questão, mas é inevitável, né? Vamos ter que falar sobre a maior preocupação até do proprietário. Exato, que é aquele assunto que nós estávamos comentando a respeito de saúde pública. Quando se fala em saúde pública, se o animal ele é positivo, seja na sorologia, seja ele no parasitológico, estamos numa área endêmica, já é... vamos dizer assim, um diagnóstico definitivo, né? O animal é um animal positivo. O que acontece às vezes, mas aí bem explicado para não ter mal entendido. Sim. Quando o título sorológico é baixo, pode acontecer, raro, mas pode acontecer o que a gente chama de reação cruzada. O que é essa reação cruzada? Outras doenças que vão provocar uma reação, né, e aparece como positivo. Só que, quando o título que a gente fala é a quantidade de anticorpos que o animal tem no sangue. O que significa esse anticorpo? Se o animal ficou doente, ele teve contato com a doença, ele produz anticorpos contra aquela doença. Uma defesa. Exato. Quando aumenta esses anticorpos, significa que ele está doente. Exato. Né? Então, quando o título de anticorpo é baixo, o que significa? Significa que a doença está no início ou pode significar uma reação cruzada. Sim. Tá certo? Mas isso depois de algum tempo, um tempo curto, já é possível chegar a O que se espera, em geral, é um período de 21 dias. Okay. 21 a 30 dias. Se manter, né? Se mantiver essa taxa reduzida... Vai aumentar. Isso. Na verdade, quando é uma reação cruzada, ela
tende a zerar. Ele vai desaparecer, ele vai negativar. Mas nesses 21 dias... Então, é isso que acontece. Esse animal pode transmitir. É aquele assunto que a gente estava falando de saúde pública. Que é o quê? Não se pode ficar... Porque em 21 dias, esperando. Quantos outros animais podem ser contaminados e humanos? Exatamente, uma questão de saúde pública. Muito tempo. Né? Então, é uma questão de saúde pública. Existem medidas para tentar se... Porque não tem cura no não animal. Tem cura. Não. Não tem cura. Vamos nesse ponto. Não tem cura. Não tem cura. Tá certo? Então, quando ele é positivo, quando encontramos os protozoários dentro da célula, ele é um animal positivo. Aí não precisa esperar repetir, não precisa esperar 21 dias, aí não tem mais o que falar. Infelizmente, ele é um animal positivo, infelizmente, pensando em saúde pública, é necessário fazer a eutanásia do animal. E na saúde da família. Na saúde não da é? família. Eu acho que a gente tem que também provocar essa reflexão. Né? Não é possível que no momento em que nós vivemos com tanta informação, alguém ainda vá bater de frente com uma decisão dessas, por exemplo. Né? De falar, não importa o que vai acontecer com as outras pessoas, eu quero salvar o meu animal. Você não vai salvar porque ele não vai ter mais qualidade de vida. Exatamente. Não é? Não adianta, às vezes por egoísmo nosso, né? Certo, é muito amor e tudo, mas não tem como, né? O animal não vai viver bem. A partir do momento que for... um animal doente, você vai viver com aquilo dentro da sua casa, perto dos seus filhos, perto dos seus vizinhos, outros animais, perto de outros se você animais, tem outros cães, outros gatos. E o outro é o exame sorológico que a gente estava comentando, né? Que aí colhe o sangue do animal para poder fazer o exame no soro, né? Que a gente chama de sorologia. É uma prova bastante sensível. Normalmente na universidade nós trabalhamos de forma pareada. Esse é um padrão que eu quis estabelecer lá justamente para aumentar a sensibilidade. Então, por exemplo, às vezes eu não encontro parasito lá dentro. E aí? E esse animal pode ser positivo. Então, isso de uma forma individual é possível, mas de uma forma massiva não dá para fazer. Muito complicado. Né? Então é muito complicado. Então, por isso que a saúde pública trabalha dessa forma. É área endêmica? É área endêmica. Ele deu positivo? Então já é preconizado fazer o eutanásia. Literalmente é uma guerra contra, contra a doença. Não há, e numa guerra o que é que você faz? Não é? Tem que se defender e tem que, de alguma maneira, eliminar o inimigo. Não tem como. Eu gostaria de parabenizar por estar escolhendo esse tema para colocar em pauta. E nós vamos dar sequência, porque sabe tem por quê? Muito outro. Porque a melhor forma da gente resolver isso é com informação. Com informação. Somente com informação. Então, eu estou te falando isso porque eu particularmente mudei, né, a forma de atuar em cima dessa doença. No início, a gente trabalhava de uma forma mais... Porque a nossa proposta aqui é desmistificar. Exatamente. Porque enquanto houver lenda, houver aquela conversa da comadre lá, que uma fala para a outra, sempre esse caminho é um caminho muito delicado. Quando a gente fala abertamente, não é, de uma maneira clara e objetiva... Sem sombra de dúvida. Eu acho que fica mais tranquilo. A informação, ela vai propagar, não é? Nós podemos ficar muito tranquilos, porque o pessoal que está à frente desse assunto aqui na saúde pública da nossa cidade é um pessoal extremamente sério, trabalha muito incessantemente. Até porque, para finalizar, professor, agora entram também em pauta outros temas, né, que é até uma oportunidade para nós destacarmos aqui. A importância do médico veterinário na saúde pública, né, que é um tema pelo qual vocês todos vêm lutando há muito tempo. Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo, Conselho Federal, né, eu acompanho já há algum tempo o trabalho de todos vocês. Não é Isso não é de agora. Não é de agora. Isso não é de agora. Isso aqui desde 99, quando começou na Araçatuba, o pessoal já vem fazendo isso aí. Isso é uma coisa já que vem de 10 anos atrás e incessantemente. E não só nesse caso, mas nas zoonoses de um modo geral. Então, eu acho que é uma grande oportunidade e certamente nós todos não vamos deixar passar essa chance, né, de alertar as pessoas para que elas reconheçam a importância do trabalho de vocês e reconheçam a importância da participação delas. Sem não dúvida. Para não ficar nessa situação passiva, alguém vai resolver o meu problema. Todo mundo tem que trabalhar junto. Todos nós juntos. É em casa, tem um cachorro em casa. É com o vizinho, de repente vai lá, fala, olha, vamos retirar ali, tem um galinheiro. Hoje na cidade tem gente que tem galinheiro, tem um chiqueirinho, não tem? Tem. Gente, às vezes nas chácaras aí, tem que ficar atento. Às vezes o seu vizinho conversa, se a pessoa está
difícil, chama vigilância sanitária, falar com o pessoal. Não sei, mas tem que tomar uma providência. Sem dúvida. Não é isso? Não é isso, Silvio, que você percebe? Saindo agora também, né, do mundo acadêmico, e você que já está no dia a dia e praticando nos estágios todos, eu acho que essa situação, e para você certamente é uma grande oportunidade, né, de vivenciar esse momento. Com certeza. Eu acho que a prevenção e a educação é a melhor forma de você conseguir combater uma doença. E podendo orientar as pessoas. É um contato interessante, né? Eu acho que é muito fácil agora visualizar o médico veterinário e saúde pública juntos, num tema só. Não é, professor? Eu acho que, assim, todo mundo tem que trabalhar em conjunto para um fim comum, né? Que é a saúde veterinária, saúde dos animais e saúde humana. É um caminho mais sensato. Sem dúvida. Bem-estar de todos, senão não faz sentido. Infelizmente, nós temos que encerrar. Eu quero agradecer muito o professor Alessandri Hataka, que está aqui conosco nesse novo formato. É a primeira vez que ele vem, mas em outras oportunidades esteve sempre conosco. E certamente teremos outros programas ainda, não é, para dar sequência. Inclusive, se você que está nos assistindo tiver alguma dúvida, entre em contato com o Hospital Veterinário da Unimar, vá diretamente lá, né, ou então pelo nosso e-mail que está aí no vídeo para você, que é o saudeanimal@unimar.br. E assim você envia a sua pergunta para que a gente possa fazer outros programas aqui, baseados, os programas, né, nas respostas, né, nessas dúvidas principais. Acho que a gente pode fazer um próximo programa aqui. Então, só tenho que agradecer. Parabéns pelo trabalho de vocês. Muita sorte, né, muito sucesso na sua carreira como médica veterinária. Que você tenha sempre muito orgulho dessa profissão, que é muito bonita, não é, professor? Sim, o professor é suspeito para falar. É a profissão mais linda que tem. Não é muito bonita mesmo. Eu também sou fã. Número 1. Eu gostaria de agradecer mais uma vez, a gente está aqui junto e ficamos à disposição, tanto lá no Hospital Veterinário, como se for necessário, voltamos aqui outras vezes para discutir. A batalha está só no começo. Sim. E nós vamos vencer. Com certeza. Não é? Sim, nós temos inteligência, temos que vencer, não é possível. Obrigada mais uma vez. E nós encerramos essa edição. Você vai acompanhar não só essa nossa edição inédita na quarta-feira, como outras reprises ainda durante a semana. E você também pode acompanhar as reprises, né, de edições passadas pela internet, pelo YouTube ou meu blog, lenisalmeida.blogspot.com. Tem um ícone Saúde Animal, você clica lá e vai ver uma série de entrevistas, programas anteriores e sempre com a participação de pessoas extremamente capacitadas, profissionais e que se dedicam muito aos temas relacionados à medicina veterinária e zootecnia, especialmente. Nós já tivemos aqui também ciências agrárias em outros programas. É uma união, né, sempre programa multidisciplinar para levar a melhor informação para você. Fiquem agora com a palavra do presidente, o Dr. Francisco. Seja bem-vindo mais uma vez e nós nos encontraremos na próxima semana com mais Saúde Animal. Até lá! Todo mundo fala em preservação do meio ambiente, mas poucos contribuem para preservar o meio ambiente. E aqui eu chamo a atenção à sociedade, quando recolhe os seus lixos, deixando eles expostos às ruas, sobre as calçadas. Por quê? Porque à noite, aqueles animais que se alimentam de lixo, furam esse saco e ali cria-se um ambiente propício à proliferação de animais sinantrópicos. Ratos, barata, mosquito, moscas, pombos, etc. São animais que é importante a sua vivência no meio ambiente para o equilíbrio biológico, mas são animais que nos preocupam com a transmissão da leptospirose e tantas outras enfermidades provocadas por agentes que podem acarretar em algumas doenças fatais ao ser humano. Saúde Animal. Oferecimento. Hospital Veterinário da Unimar. Apoio. Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo.